Doutor, qual é o assunto de hoje, doutor? Pois é, nós vamos falar sobre a bênção do trabalho. Olha aí. A bênção do trabalho faz parte das leis morais no livro de Edivaldo Franco. Certo. Né? Leis morais da vida. Uhum. Porque, sob pretexto algum, te permitas a hora vazia, a desocupação, né? A vagabundagem, vamos falar assim. Tá, vamos botar assim, mas... Só para descontrair. É isso. Então, o que acontece nas horas vazias? É a maledicência, a intriga, a gente fica falando mal dos outros, a gente não tem o que conversar, trabalha a vaidade, a presunção, as calúnias, os boatos, o desrespeito, o descrédito, né? A inquietação. Verdade. Então a gente fica com um pensamento flutuante, né? Sim. Na ociosidade, quando tu não está ocupado com alguma atividade. Trabalho no sentido aquele trabalho para ajudar o próximo, ajudar as pessoas, fazer o bem, né? Fazer, independente do trabalho laboral, aquele que tu faz para o teu trabalho como profissão, né? O senhor deve conhecer o ditado, mente vazia, Ah, oficina do diabo. eu não... Esse ditado aí é muito conhecido. muito antigo. Mente vazia, oficina do diabo. Então, é bem o que o senhor está falando. Olha o que diz aqui, ó. Os germes criminógenos, que são as criações que as pessoas criam para fazer as atividades criminosas, né? De muitos males que pesam negativamente sobre a economia da sociedade, desenvolve-se durante os minutos de desocupação e ociosidade, né? Onde a pessoa vai arquitetar coisas Sim. na prática do mal, porque tu fica ocioso, tu não tem... A mente já favorece para que tu desenvolva atividades que não são atividades na prática do bem, né? Claro. Então, os desocupados jamais dispõem de tempo para o próximo, arrastados pela indolência e pela inutilidade que fomenta o egoísmo e desenvolve a indiferença, né, perante o outro, né? Sim. Então, essa capacidade, assim, ó, que as pessoas, eu vejo assim, o idoso é mais propenso a desenvolver atividades laborais, de auxílio, de participar de entidades. A pessoa vai amadurecendo e tem mais tempo, chega numa fase da vida em que ela já alcançou seus objetivos também, já fez o que tinha que fazer e ela sente aquela necessidade de estar participando, de estar mais ativa perante as entidades sociais e fazendo atividades laborais que vão resultar em doação de roupa para criança recém-nascida, de cobertores, de inúmeras atividades que vão resultar em auxílio a alguém que precisa. Claro. E isso preenche a vida vazia nossa, né? Da ociosidade, porque eu não consigo assim me imaginar e às vezes a gente tu fica um dia parado, tu já sente, fica procurando alguma coisa para fazer, para ocupar o tempo. Agora tu imagina aquela pessoa que está viciada no ócio, né? Que ela não tem a preocupação da atividade laboral do dia a dia. E aí fica com a cabeça minando, assim, coisas para fazer, eu tenho que arquitetar isso, arquitetar aquilo. E às vezes a pessoa cai nesse despropósito que é falar mal dos outros, que é a maledicência, que é trabalhar vícios, né, mentais que todos nós temos, mas que se a gente não procura desenvolver um pensamento bom, positivo dentro de nós, a gente acaba mergulhando nesse ócio e criando dificuldades para a nossa vida, né? Verdade. Você trabalha o solo na produção, o homem na terra e o pai nas galáxias. A gente trabalhar sempre a nossa parte, que é aqui, nosso trabalho material, fazendo o bem, praticando, extrapolando coisas boas, né, em tudo que a gente faz na vida. Então, a vida é um hino à dinâmica do trabalho. E não há na natureza o ócio, né? Eu achei interessante essa frase. Na natureza, tu não tem, tudo é energia, tudo cicla, né? Então, as plantas se desenvolvem, os animais têm as suas características próprias. Uma planta tem seu ciclo, ela nasce, morre, tem épocas do ano que ela seca, morre, e chega na época dela nascer, ela volta de novo e sempre trabalhando. A natureza está sempre produzindo, é energia, é mutação, é vida. Sim. Né? E, às vezes, esse sentido da vida é que a gente quer trazer, assim, para que as pessoas procurem ocupar o seu espaço vazio, a sua mente vazia, que às vezes a pessoa entra em depressão, ansiedade, não vê o norte, objetivos na vida a fazer, né? E buscar, assim, ó, atividades que envolvam, que preencham o raciocínio, o pensamento,
para que elas se sintam felizes com aquilo que fazem. E dessa forma sintam uma construção para a vida delas. Mexe com a autoestima. Sim, mexe com a autoestima. Com o ânimo. A pessoa que faz o bem para outra pessoa, ela se sente bem, né? Ela recebe uma dádiva, né? Isso retorna assim, em forma de alegria, de prazer, né? Satisfação. Às vezes o cansaço de uma atividade na prática do bem é um cansaço positivo que te traduz em mais energia para o dia seguinte, né? A gente olhar e sentir a gratidão de poder estar ajudando de alguma forma, né? A pessoa se sente realizada, né? Porque esse movimento energético do mundo, que as coisas se movem, se movimentam, isso faz parte da vida. Então nós temos que movimentar também as nossas energias, nossos pensamentos, transformar um momento de inquietação e de dúvidas nos nossos pensamentos, que a gente fica mais preocupado assim, será? Por que as coisas não estão dando certo? Por que isso? Por que a vida é difícil? Né? A gente procurar construir outros pensamentos que te estimulem a sair dessa estagnação mental e passe a ter um pensamento de mudança, de transformação. Né? Então, no momento que tu te propõe a amparar, a fazer uma atividade, tu te envolve, vai conhecer outras pessoas, vai trabalhar em grupo, a tua mente vai estar desenvolvendo um pensamento diferente, de estímulo, e ao mesmo tempo vai assimilar o estímulo das outras pessoas da qual tu convive, para que tu volte no outro dia, daí uma semana, para fazer aquele trabalho de novo, com gratidão, com vontade, com prazer, né? Porque tu te envolve e veste a camiseta para as coisas boas que faz, né? Então não te detenhas a falar sobre o mal, atua no bem. Não te excuses a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. A gente não se esquivar quando é chamado ao trabalho, que a gente vá para produzir. É na igreja, é num clube, é num asilo que estão necessitando de um auxílio, de um trabalho, tem um trabalho para fazer, a pessoa vai lá espontaneamente se oferece, ou é chamada por um amigo que chama, vamos lá, vamos fazer alguma coisa. Vá, desenvolva esse trabalho, procura libertar os seus pensamentos dos vícios, dos pensamentos negativos e passe a alimentar pensamentos positivos. Né? Até mesmo na rua, doutor, a gente vê muitas pessoas que andam perambulando. Sim. Na rua assim, sem ter um objetivo, sem ter um rumo. Sim. E elas às vezes precisam de uma mão amiga que seja estendida, de um abraço, de uma conversa. Sim, né? É importante. Então, e não esperar as recompensas pela execução desse trabalho. Isso é importante, porque senão tu entra na frustração, né? Verdade. Porque a pessoa às vezes faz um trabalho, mas está olhando ali na frente, mas eu tenho que ter um ganho, alguma coisa, uma recompensa, esperar que alguém vá te elogiar. Não faça o trabalho. Tem aqueles que sem fazem, espera. aqueles que fazem e querem ser lembrados, lembrados para aquilo que fez. E tem gente que faz querendo essa recompensa, né, esse reconhecimento. E às vezes isso te gera frustração, porque as pessoas podem não reconhecer o trabalho da maneira como a gente quer, mas reconhecem do ponto de vista espiritual, elas estão reconhecendo, estão exercendo uma gratidão por aquilo que a gente está fazendo, né, no trabalho. Produze pela alegria de ser útil e ativo, içando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, né? A gente trabalhar esse sentimento. Então, tu vê que sob pretexto algum te permitas a hora vazia. Essa foi a frase de abertura, né, da nossa conversa. Não te permitas a hora vazia. Procura ocupar essa hora vazia com atividades que envolvam uma ação no bem que te proporcione felicidade. A felicidade de viver. E eu vejo assim que o nosso Danúbio também está concentrado no tema aqui. Né? Claro que sim. E eu vejo assim, que o trabalho, como construção do indivíduo, o trabalho laboral, é uma maneira da gente evoluir, crescer através do aprendizado e da convivência com as pessoas no ambiente de trabalho, que eu acho assim, que ninguém deveria se permitir a não trabalhar, viver na ociosidade. Né? A gente
tem que estimular as pessoas. E às vezes a gente também tem situações como, por exemplo, pessoas que moram ao relento, moram na rua, porque elas não têm ainda a condição necessária para poder assumir as responsabilidades de um trabalho evolutivo, né? São escolhas que fazem. Nós não podemos trazer um peso às escolhas das pessoas, da realidade que elas vivem, né? Mas procurar também dar um apoio para que elas possam ter uma vida digna dentro daquela condição que elas estão. Então é importante a gente ter esse olhar para o outro, né? E o trabalho, como ele edifica a alma, embora a pessoa esteja hoje, né? Se alguém está escutando, eu estou no meu trabalho, mas não gosto do que faço, ou eu estou no trabalho e não me preenche, ou não gosto do meu patrão, sei lá o quê, né? Procure relevar as coisas, né? Porque o trabalho, ele às vezes a pessoa toma um passo na vida, né? E quer mudar e também se comete um equívoco, né? E isso representa para ela, repercute na vida dela depois. Hoje, graças a Deus, o Brasil dispõe de programas sociais que amparam nessas situações, né? Mas tem países em que se tu sai do trabalho, tu vai ficar a descoberto, né? Então a gente tem que ter um olhar amadurecido sobre aquilo que a gente faz, pelas nossas escolhas. Para que tudo que a gente faça com amor, né? Eu penso que a pessoa que não está satisfeita no seu trabalho, ela tem que procurar outro trabalho, por causa que ela vai viver insatisfeita, frustrada. Ela não pode permanecer no local que ela não se sente bem. Na minha opinião, ela tem que procurar. Mas, claro, isso precisa o quê? Força de vontade, precisa acreditar, ter fé nela mesmo, acreditar que ela pode passar desse obstáculo para algo melhor. Sim, mas só que às vezes a pessoa está num trabalho, gosta do que faz, mas o ambiente do trabalho não é bom. Sim. Então, às vezes, ela tem a oportunidade de, por exemplo, tentar modificar o ambiente de trabalho para que ela possa ter, no final do dia, uma alegria de estar ali trabalhando naquele ambiente, né? Também. Então, são situações, por isso que, às vezes, a pressa de tomar determinadas atitudes te arrepende lá na frente, né? Também, verdade. E hoje, gente, assim, eu queria trazer essa lei, faz parte das leis morais, né? Porque uma frase aqui interessante até para fechamento, ó. Certo. O trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista valores incalculáveis em que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a vontade. O trabalho no bem, né? Claro. O trabalho enobrece a alma e dignifica a pessoa, o ser humano, pelo convívio com as outras pessoas. Exatamente. Também. Muito bem. Tá aí, Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, trazendo sempre a sua mensagem de otimismo, de reflexão, todas as quintas aqui no nosso Bom Dia Fronteira. Até a próxima. Até a próxima. Feito! O senhor não vai desligar lá? Essa é da minha obra.